Jin era um perdedor sem charme, de rosto feio, que frequentava uma escola para híbridos de humanos e animais. Quando percebeu que a única garota humana da escola não queria nada com sua microlinguicinha, ele começou um harém de híbridas que não tinham ideia de que ele era um 2 Pump Chump. No dia da cerimônia de entrada, Jin fez o melhor para conter sua irritação pelo fato de estar rodeado por animais. Ele já estava perto de explodir porque continuava sendo atingido no rosto com as coisas que os outros estudantes estavam jogando. Quando ele foi atingido por um abacaxi, ele o jogou irritadamente para longe e acertou o rosto de Hanka, derrubando-a. Jin sabia que estava encrencado no momento em que Hanka se levantou e avançou em sua direção após procurar o culpado. No entanto, ele ficou surpreso ao ver que o alvo não era ele, mas o aquário em cima de uma mesa atrás dele. Acontecia que a jovem loba era tão burra quanto uma porta porque acreditava que quem a derrubou foi o camarão anormal no tanque. Nesse momento, Atreus, que era um dos professores deles, chegou e ordenou aos alunos que formassem filas para que o diretor pudesse se dirigir a eles. O diretor era o camarão com quem Hanka tinha colidido, e no momento em que ele tentou falar, as rachaduras que a cabeça dela deixou no aquário fizeram com que ele quebrasse. Enquanto ele se movia pedindo para ser colocado na água, ele acidentalmente acertou o rosto de Hanka. Isso a deixou furiosa, então ela o pegou como um brinquedo de mastigar e começou a correr em círculos pelo campo. Mais tarde, durante o almoço, Jin foi até a cafeteria e depois de conseguir que o macaco encarregado cozinhasse a carne pela qual ele pagou, foi procurar um lugar para sentar. Como toda a cafeteria era mais ou menos uma selva, ele escolheu um lugar vazio no fundo para não ser incomodado. Infelizmente, ele percebeu no momento em que se sentou que Hanka estava à mesa, e a idiota cabeça dura assumiu que ele tinha vindo pegar sua comida. Quando ela tentou intimidá-lo, Jin ofereceu-lhe um pedaço de carne que a fez salivar como uma cachoeira. Hanka pegou a carne felizmente e não perdeu tempo em devorá-la, mas em vez de ir embora quando terminou, ela subiu na mesa e declarou que ia deixá-lo entrar em seu grupo. Jin a olhou como se ela tivesse esquecido o cérebro em casa. Mas Hanka não percebeu e continuou falando. Quando percebeu que estava sendo ignorada, começou a incomodá-lo ainda mais, então Jin a mandou embora jogando um pedaço de osso para ela perseguir. Quando estava prestes a sair, alguém perguntou se podia sentar ao lado dele, e como Jin era um bode velho e rabugento, ele imediatamente se virou para a pessoa com a intenção de repreendê-la. No entanto, as palavras morreram em sua garganta no momento em que ele ficou cara a cara com uma garota humana chamada Hitomi, então ele a deixou se juntar a ele. Pela primeira vez naquele dia, Jin riu e sorriu feliz, mas tudo isso foi interrompido quando Hanka voltou e desafiou Hitomi para uma luta sobre quem ficaria com Jin. Hitomi ficou com medo por causa do olhar intimidador de Hanka e fugiu. Hanka exibiu um sorriso orgulhoso depois que Hitomi saiu, mas Jin, que estava irritado porque sua chance de impressionar Hitomi tinha sido roubada pela cadela idiota, segurou o rosto dela com um aperto forte. Hanka se libertou e reclamou que, como chefe dele, não deixaria que ele a maltratasse, mas Jin disse que não fazia parte da matilha estúpida dela. Ele disse que não queria nada com a anã patética, o que a deixou triste, e ao notar isso, ele tentou reparar o dano que havia causado. Ele tentou fazê-la entender que ela deveria apenas andar com os da sua espécie, assim como os outros alunos faziam, mas Hanka argumentou que não era assim. Ela lhe disse que acreditava que animais de diferentes espécies podiam ser amigos por causa de um encontro que ela teve uma vez com um menino humano. O menino veio em seu socorro quando ela estava sendo provocada por alguns filhotes de urso e ela ficou tão feliz. Hanka disse que ele foi a primeira pessoa fora de sua matilha a fazer isso, e foi por isso que ela tinha certeza de que a amizade entre diferentes espécies era possível. Depois de lhe contar isso, Hanka saiu correndo com lágrimas nos olhos, deixando Jin observá-la surpreso. Mais tarde à noite, enquanto Jin estava deitado em sua cama, ele lembrou da história que Hanka lhe contou, mas como ele era o menino da história, ele se lembrava de forma diferente. O que aconteceu foi que Jin a viu sendo importunada e tentou fazer os ursos pararem. Em vez de ouvi-lo, eles o espancaram até não aguentar mais. E isso originou o intenso ódio que ele tinha pelos animais. Depois que os ursos foram embora, Hanka lambeu suas feridas, mesmo ele dizendo para não fazer isso, o que só alimentou ainda mais as chamas do ódio. No dia seguinte, Hitomi veio ver Jin na aula e os dois saíram para sentar e conversar, já que a aula estava barulhenta. Enquanto estavam sentados do lado de fora, Hitomi disse a Jin que queria começar um clube de culinária e Jin achou uma ótima ideia, principalmente porque queria ter a oportunidade de estar perto de Hitomi. Nesse momento, Hanka apareceu e começou a rosnar para Hitomi, mas Jin pediu para ela sair porque estava interrompendo sua conversa com Hitomi. Hanka olhou entre os dois, perguntando a Jin se ele estava em um grupo com Hitomi, e ele disse que sim, então ela se afastou tristemente. Mais tarde, enquanto Jin e Hanka carregavam utensílios de cozinha para a sala do clube, eles presenciaram Hanka sendo usada como um cavalo de carga para carregar sacolas para um cavalo chamado Kuro. Os outros estudantes no corredor zombaram de Hanka e riram ao vê-la lutar com o peso das sacolas que carregava. Quando Hanka caiu, Kuro tentou chicoteá-la com um chicote de montar como punição por danificar sua propriedade, mas Hitomi implorou para que ela parasse. Kuro se aproximou de Hitomi e disse que estava fazendo um favor a Hanka, já que ela havia implorado para se juntar ao rebanho deles. Hitomi tentou argumentar, mas Hanka assegurou que estava bem e disse que estava apenas fazendo seu trabalho como um novo membro do rebanho de Kuro. No entanto, ela admitiu que só se juntou a eles porque Jin não queria nada com ela, o que deixou Kuro com raiva. Assim que ela tentou chicotear Hanka novamente, Jin segurou sua mão, interrompendo suas ações. Kuro exigiu saber por que ele estava interferindo em seus assuntos, mas Jin não disse nada enquanto a olhava com um olhar mortal.
Sagrado, Kuro disse a Ranka que ela estava demitida e que era incapaz de fazer parte de seu grupo. Isso fez Jin perguntar que direito ela tinha de menosprezar Ranka, então seus amigos lhe disseram que era porque ela era uma zebra, que eles consideravam ser uma raça rara de cavalo. Jin disse a eles que estavam delirando e disse que Kuro não passava de um burro glorificado, já que eram parentes próximos, o que a chocou. Danos emocionais. Imagem. Kuro chamou-o de mentiroso e insistiu que não havia como ela ser parente dos descendentes do melhor amigo do Shrek. Quando ela exigiu que ele provasse, Jin colocou-a no ombro e mostrou a todos sua cauda. Envergonhada, Kuro fugiu, e depois que ela se foi, Hitomi cuidou de Ranka. De repente, Ranka se levantou e também saiu correndo, deixando Hitomi mais preocupada do que antes. Hitomi a encontrou atrás do prédio da escola muito tempo depois do fim das aulas e perguntou se ela queria ser sua amiga e se juntar ao clube delas. Antes que Ranka pudesse responder, 3 ursos apareceram atrás de Hitomi, fazendo-a gritar de medo. O grito dela foi tão alto que Jin conseguiu ouvi-lo da frente da escola, então ele correu para descobrir o que estava acontecendo. Quando ele chegou lá, encontrou Ranka tentando salvar Hitomi dos ursos. Então, ele pediu aos ursos para deixarem Hitomi ir. Como os ursos tinham voltado sua atenção para ele, Ranka pulou em um dos ursos e ordenou que Hitomi corresse. Com Hitomi longe, Jin atacou-os com o spray de urso que tinha com ele, e Ranka acabou levando um pouco nos olhos também, então ele tentou ajudá-la. No momento seguinte, um dos ursos o jogou contra uma árvore próxima, e quando Jin se recuperou, perguntou como eles conseguiram superar o spray. Os ursos mostraram ao idiota a fonte de água onde haviam lavado seus rostos, após o que ele se preparou para reconstruir o rosto de Jin. No entanto, antes que pudesse fazer isso, Ranka investiu contra ele, mas ele simplesmente a derrubou como uma mosca incômoda. Ele teria espancado tanto ela quanto Jin se T-Rex Sensei não o tivesse pego e cuspido antes de os afugentar. Nesse momento, Hitomi se aproximou deles, fazendo Jin perceber que foi ela quem avisou o professor que eles estavam em apuros. Enquanto conversavam, Ranka começou a se afastar tristemente, mas eles a chamaram, e Jin disse que eles se juntariam à matilha dela. Ranka agarrou-se a Jin felizmente e o acolheu em sua matilha, lambendo sua boca, que era algo que os lobos faziam. Hitomi ficou tão chocada com isso que decidiu ir embora, mas Ranka também a derrubou no chão e a lambeu. No dia seguinte, eles se reuniram no clube de culinária, e Jin disse a Ranka que ela precisava cozinhar algo gostoso para ser aceita no clube deles. Assim como Ranka prometeu fazer uma refeição digna de elogios de Sanji, outra garota falou ao lado dela, fazendo os 3 gritarem de surpresa. Quando perguntaram quem ela era, ela se apresentou como Yukari, a koala, e pediu desculpas por interrompê-los. Ela disse que queria se juntar ao clube de culinária, pois gostava de cozinhar, mas Capitão Óbvio, desculpe Jin, apontou que koalas só comiam eucalipto. Yukari admitiu que estava cansada de comer a mesma coisa todos os dias e disse que estava em uma busca para encontrar algo que havia comido anos atrás. Ela disse que não conseguia se lembrar que tipo de comida era, e quando perguntou à sua mãe sobre isso, ela se recusou a dizer o que era. Jin então disse a ela que ela tinha que passar por um teste antes que eles a deixassem entrar no clube. Então, Yukari pegou uma faca e começou a trabalhar. De alguma forma, seus ingredientes caíram da panela, então ela teve que pegá-los do chão e colocá-los de volta. Felizmente, seu prato ficou bom, e depois que Jin e as meninas provaram, Hitomi anunciou que Yukari passou no teste. Mas Jin não estava feliz. Afinal, ele havia sugerido o teste porque assumiu que ela falharia, já que apenas humanos sabiam cozinhar. No entanto, ele não teve escolha a não ser concordar com Hitomi, pois ele era um simp assumido e queria impressioná-la a todo custo. Quando foi a vez de Ranka cozinhar, Hitomi pediu a Jin que a ajudasse, já que ela não estava familiarizada com a culinária. Jin concordou, mas se arrependeu de sua decisão quando Ranka lavou os vegetais com sabão e trouxe a carne para ele na boca. Enquanto trabalhavam, Yukari perguntou a Hitomi por que Ranka queria se juntar ao clube se era óbvio que ela não sabia cozinhar. Hitomi explicou que ela e Jin faziam parte do grupo de Ranka, então não era estranho que ela quisesse estar no mesmo clube que eles. Yukari então perguntou se Hitomi estava confortável com uma garota sem enredo e subdesenvolvida roubando seu homem, pois assumiu que ela estava namorando Jin. Hitomi explicou rapidamente que ela não estava namorando Jin, pois ele não era nem de perto o tipo dela. Jin, que ouviu as duas conversando, começou a chorar, e quando Ranka perguntou por quê, ele disse que as cebolas eram as responsáveis. No entanto, quando ele ouviu Yukari dizer que faria o seu melhor para apoiar seu relacionamento com Ranka, ele ficou irritado e jurou expulsá-la do clube. Foi por isso que ele se virou para Ranka e disse que ela poderia terminar de cozinhar sozinha, dizendo que tudo o que ela precisava fazer era cozinhar com amor. Quando Ranka terminou de cozinhar, apresentou seu prato a Hitomi e Yukari, mas as duas tiveram que tapar o nariz por causa do cheiro ruim. Jin, então, disse maliciosamente a Yukari que para ser totalmente aceita no clube, ela teria que comer o prato inteiro, pois comedores exigentes não eram bem-vindos no clube deles. Enquanto ele falava, Ranka tentou alimentá-lo com um pouco da comida, então ele concentrou toda sua energia em afastá-la. Por outro lado, Yukari estava prestes a reconsiderar seu desejo de entrar no clube, já que a comida não era melhor do que lixo. No entanto, ela de repente mudou de ideia após dar uma mordida, porque disse que ela lembrava da comida que ela estava procurando o tempo todo. Acontece que o que ela estava procurando era o eucalipto não digerido conhecido como papa, que sua mãe a alimentou logo após ela nascer. A papa ajudava os koalas a adquirir as bactérias necessárias para digerir o eucalipto, já que eles não nasciam com elas.
Yukari comeu feliz o restante da comida no prato, e Hitomi anunciou que ela fazia parte do clube, pois passou no teste final. Yukari então tentou dar um pouco da comida para Hitomi, mas ela se recusou a aceitar. Enquanto Hitomi e Jan faziam o possível para evitar o que Ranka chamava de comida, e que na verdade era lixo, elas não tinham ideia de que estavam sendo observadas de uma árvore por uma garota gato. Mais tarde, Hitomi informou ao grupo que eles se aproximariam do clube de jardinagem para fornecer vegetais frescos, já que o orçamento deles não era suficiente. Enquanto ela ainda estava conversando com eles, de repente perceberam que uma garota gato estava na sala com eles. Yukari foi a única que a reconheceu, então a garota se apresentou aos outros como Kurumi. Jin não gostava dela, então, no seu estilo resmungão habitual, pediu para ela ir embora, mas Kurumi pediu docemente para deixá-la ficar enquanto produzia algumas ondas de ronronar. No momento em que as ondas tocaram Hitomi e Yukari, elas disseram que ela podia ficar, o que surpreendeu Jin e Ranka. Depois, eles foram ao clube de jardinagem para pedir alguns vegetais, e o presidente do clube lhes disse que não tinham o suficiente, pois alguém estava roubando suas colheitas. Kurumi então se aproximou dele e começou a esfregar a cabeça nele enquanto pedia para que ele desse a eles alguns vegetais, exatamente como ela havia feito na sala de culinária. Ela lançou algumas ondas de ronronar e quase imediatamente, 2 dos membros do clube vieram oferecer os vegetais que tinham. O presidente do clube percebeu que aqueles 2 estavam por trás do roubo e começou a persegui-los, enquanto Hitomi e Yukari agradeceram a Kurumi por sua ajuda. Jin e Ranka, por outro lado, não disseram nada e apenas a olharam com expressões de descontentamento. Depois que voltaram para a sala de culinária, Hitomi e Yukari instruíram Kurumi sobre o que fazer enquanto ela batia uma tigela de ingredientes. No entanto, Kurumi os deixou e se aproximou de Jin, dizendo que estava entediada de cozinhar. Então, Jin rudemente lhe disse que levasse seu comportamento preguiçoso e fosse embora. Kurumi ignorou sua grosseria e perguntou se Ranka era sua namorada. Jin disse que preferiria comer um punhado de pregos a namorar uma vira-lata cabeça oca como Ranka. Então Kurumi encostou seu nariz no dele. Quando ele perguntou por que ela tinha feito isso, ela disse que era a forma como os gatos diziam olá uns aos outros, antes de se virar para falar com as garotas, pedindo-lhes para sair do clube de culinária e começar um clube do sono com ela, o que a surpreendeu. Enquanto explicava suas razões para fazer tal pedido, lançou sobre ela sua onda de ronronar, esperando convencê-las. No entanto, ficou chocada quando não funcionou, e todas disseram que não estavam interessadas. Quando ela tentou argumentar, Jin disse a ela que ela não podia sempre ter o que queria, então ela saiu dizendo que não queria nada com o clube chato deles. No dia seguinte, Ranka pulou em Jin a caminho da escola e começou a lamber sua boca enquanto lhe contava animadamente que havia encontrado um novo membro para o clube deles. Jin disse a ela para levá-lo até a pessoa, esperando que ela parasse de envergonhá-lo em público. Quando chegaram à classe do potencial novo membro, Ranka o apresentou a um bicho preguiça chamado Melby. Jin imediatamente começou a se afastar e disse que Melby não poderia se juntar ao clube por razões muito óbvias. No entanto, como o cérebro de Ranka estava permanentemente fora de operação, ela não conseguia entender por que ele não queria Melby no clube deles. Justo quando Jin estava prestes a simplificar as coisas para sua amiga tapada, um de seus professores dinossauros se aproximou da janela. Ele pediu que levassem Melby para o dormitório dela. Então voltaram para a sala de aula para ajudá-la. No caminho, Melby desmaiou porque seu corpo gerou muito calor ao se mover e bichos preguiça não conseguiam suportar o calor. Jin não teve outra escolha a não ser carregá-la, porque ele não queria passar o resto do dia esperando Melby andar até o dormitório. Quando chegaram ao quarto dela, ele jogou Melby na cama e estava prestes a sair quando Ranka o parou. Ela pediu se ele poderia ajudar a levar Melby para a sala do clube no dia seguinte, e ele disse que não porque não havia como Melby ser útil para o clube deles. Ranka não ficou feliz com a resposta dele, então disse que não pediria ajuda a ele novamente, e foi cuidar de Melby. Quando Jin percebeu que ela estava tirando as roupas de Melby, ele perguntou o porquê, e ela disse que Melby precisava de ajuda para tomar banho. Depois que Ranka colocou Melby na banheira, percebeu que não havia sabão, então saiu para pegar, deixando Melby aos cuidados de Jin. Jin fez o possível para ignorar Melby, mas quando percebeu que ela desmaiou novamente, não teve escolha a não ser entrar e dar-lhe banho. Quando ele terminou, ajudou-a a se vestir e Melby ofereceu-lhe um chá para agradecer por deixá-la entrar no clube. Ela disse que Ranka tinha dito que ela poderia fazer amigos no clube porque todos eram legais, e ela estava ansiosa por isso. Nesse momento, Ranka voltou com Hitomi e Yukari, então Jin disse a Ranka que Melby poderia entrar no clube, o que a deixou feliz. Ele então chamou Kurumi, que os vinha seguindo o dia todo, e disse para ela nunca considerar uma carreira na CIA ou MI6. Quando ela entrou na sala, afirmou que só estava passando, mas Jin disse que ela estava mentindo. Ele disse às garotas que Kurumi queria ser amiga delas e apontou para o rabo dela, dizendo que o rabo de um gato só ficaria levantado se estivesse feliz. Ele disse que ela poderia se juntar ao clube se quisesse, mas Kurumi negou querer ser amiga delas e saiu correndo da sala. No entanto, no dia seguinte, enquanto eles cozinhavam, ela se sentou em um galho de árvore observando-os e os outros concordaram silenciosamente que ela era seu membro fantasma. Enquanto isso, na sala do conselho estudantil, a presidenta do conselho estudantil, Miki, assistia a um vídeo de Jin e das garotas no clube. Ela disse aos outros membros do conselho que dissolveria o clube, pois eles estavam incentivando relacionamentos interespécies não naturais. Para colocar seu plano em ação, ela se dirigiu aos alunos durante a assembleia no dia seguinte e lhes disse que qualquer relacionamento entre espécies era proibido. Ela disse que era antinatural para diferentes espécies se misturarem e disse aos alunos para terem cuidado. Após a assembleia, ela voltou para a sala do conselho e tirou suas roupas, porque como um rato toupeira nu, ela detestava roupas. Ela acreditava que usar roupas era inapropriado e imoral,
Por isso ela sempre se sentia exposta cada vez que usava roupas. Depois de superar seu desconforto, ela perguntou aos outros membros do conselho que informações eles tinham coletado sobre os membros do clube de culinária. Eles mostraram a ela uma gravação de como Hitomi, Meubi e Yukari passavam seus dias e disseram que Kurumi era uma membro fantasma. No entanto, como ela era uma gata e eles eram tecnicamente ratos, não conseguiam se aproximar o suficiente para observá-la. Quando Miki perguntou sobre Jin e Hanka, disseram-lhe que não podiam mostrar o vídeo porque ela ficaria chocada. Miki insistiu em ver o vídeo, então mostraram a ela. E no momento em que viu Hanka lambendo o rosto de Jin, ela entrou em curto-circuito. Quando voltou a si, disse que Jin era um degenerado que planejava criar um harém de múltiplas espécies e domá-las com seu mini Excalibur. Ela imediatamente ordenou que eles reunissem evidências para provar que ele era viscoso com intenções profanas para que ela pudesse lidar com ele de acordo. As toupeiras começaram a trabalhar quase imediatamente e foram para a cozinha filmar tudo o que Jin fazia. Jin, que não sabia que sua vida agora era um reality show, estava ocupado trabalhando com Hitomi. Quando ela o elogiou, ele sorriu como um bobo, enquanto pensava em como tudo o que ele queria era passar todos os dias cozinhando com ela depois da escola. Infelizmente, esses pensamentos se tornaram assassinos quando ele percebeu que Hanka estava grudada em seu rosto, lambendo-o como um cachorro. Ele a repreendeu por fazer isso, mas Hanka argumentou que era sua chefe e podia fazer o que quisesse antes de se mover para Hitomi e lamber seu rosto. Quando Jin tentou tirá-la de Hitomi, um grupo de leoas entrou na sala. Depois de confirmar quem Jin era, elas o pegaram e estavam prestes a sair, mas Hanka as parou. Ela disse que não podiam levá-lo porque ele era seu parceiro, então elas a pegaram e a levaram também. Logo depois, Jin e Hanka se viram diante de um leão chamado Rei, e Jin exigiu saber por que os haviam trazido ali. Enquanto ele falava, Hanka se colocou na frente dele em uma postura defensiva, mas ele a empurrou para baixo antes que as leoas fizessem o mesmo com ele. King ordenou que soltassem Jin e pediu que ele o acompanhasse a um lugar. No entanto, ele não se levantou da cadeira, e Jin observou enquanto as leoas o carregavam para fora. Do lado de fora, eles se esconderam atrás de alguns arbustos, e King apontou para um impala do time de atletismo chamado Shio, que ele afirmava ser o amor da sua vida. Jin lembrou King de que ele era um leão, mas King disse que isso não importava, e pediu conselhos a Jin sobre como expressar seus sentimentos por Shio. Jin disse a ele que não era um treinador de relacionamentos e tentou sair, mas as leoas se recusaram a deixá-lo e o agrediram. Depois que voltaram para a aula, King implorou para Jin ajudá-lo, então Jin perguntou a King o que o fez se apaixonar por Shio, e King disse a ele que a tinha visto enquanto esperava pelo seu almoço. Ele jurou que foi amor à primeira vista, mas Jin disse que foi fome à primeira vista, não amor. King argumentou que não era isso, mas disse isso com a língua para fora da boca, fazendo Jin acreditar que King só queria comer Shio. Hanka então perguntou a King se ele já havia contado a Shio como se sentia, em vez de observá-la como um esquisito. King disse que tinha tentado contar a Shio como se sentia em várias ocasiões pedindo ao seu harém para trazê-la até ele, mas ela estava sempre com medo de ouvir. Jin apontou que enviar suas leoas para trazer uma impala para ele certamente daria a impressão errada, e disse para ele ir até ela pessoalmente. King ficou horrorizado com a sugestão e disse que, como líder, a única coisa que ele fazia era lutar contra outros leões que desejavam tomar seu harém. Jin achou que era uma estupidez, mas disse-lhe para ir ver Shio sozinho em vez de enviar suas mulheres para ela. Rei concordou e saiu para fazer exatamente isso, mas no momento em que Shio pôs os olhos nele, ela fugiu novamente. Durante o resto do dia, Rei fez o possível para se aproximar de Shio de uma forma menos intimidadora, mas todas as vezes ele falhou e ela fugiu. Depois de todas as suas tentativas fracassadas, Rei voltou para sua turma. E enquanto ele discutia com Jin e Hanka, outro leão irrompeu pela porta e o desafiou para uma luta pelo seu harém. King disse ao leão com aparência inspirada em ursinho de pelúcia que lutar com ele seria uma perda de seu precioso tempo. Então o covarde decidiu mudar de tática. Ele puxou Shio de trás dele e disse ao King que faria um lanche rápido com ela se ele recusasse seu desafio. King exigiu que ele a soltasse, mas o leão recusou e King se viu cercado por outros 4 leões que começaram a chutá-lo e a golpeá-lo. De repente, King entrou no modo Super Saiyan, surpreendendo todos na sala enquanto sentiam seu poder aumentar. Ele começou a se aproximar do leão que mantinha Shio refém, e o covarde sem espinha começou a tremer como uma folha. Em vez de implorar por sua vida, ele ameaçou ferir Shio e teria feito isso se King não tivesse cortado sua juba, surpreendendo a todos novamente. No entanto, o leão idiota acovardou-se diante de King, pedindo desculpas por sua insolência, até que King disse que ele poderia ficar com seu harém, já que elas não ficariam com ele agora que sua juba havia sumido. Assim como ele disse, as leoas saíram da sala e o leão idiota tentou se gabar. Mas King o mandou, junto com seus capangas, voando para fora da sala. Ele então pediu desculpas a Shio por tê-la envolvido em sua luta. E quando ele se virou para sair, ela perguntou por que ele tentou falar com ela o dia todo. Então ele disse timidamente que queria ser seu parceiro. Shio disse a ele que era muito cedo para isso, mas disse que poderiam tentar ser amigos, o que o deixou feliz. Mais tarde, a equipe de filmagem do Molly voltou à sala do conselho e mostrou a Miki o vídeo que haviam feito ao observar Jin o dia todo. Isso a fez declarar que Jin tinha que ser tratado, pois agora ele estava ajudando outros estudantes a entrar em relacionamentos não naturais. Ela os mandou trazer Jin para ela, mas quando eles voltaram, disseram que ele se recusou a vir. Miki não teve escolha a não ser se arrumar e ir pessoalmente à sala de culinária para falar com Jin e condená-lo por suas ações. No caminho, cruzaram com Kurumi, cujo instinto entrou em ação e ela começou a brincar com os moles machos. Os que escaparam levaram Miki até a sala de culinária, e a primeira coisa que ela fez ao entrar na sala foi tirar a roupa enquanto chamava Jin de culto.
Ela não tinha ideia de que suas ações a faziam parecer culta diante deles, e ela não se importava. Ela disse a Jin que, se ele admitisse seu envolvimento na criação de um harém interespécies e no acoplamento antinatural de outros estudantes, ela o deixaria apenas com uma suspensão. Jin disse a ela que não admitiria nada, pois não havia feito nada de errado. Mas King entrou nesse momento e disse que estava disposto a dar dicas a Jin sobre como gerenciar um harém. Isso apenas solidificou o que Miki estava dizendo antes, então ela declarou que o clube de culinária seria dissolvido imediatamente. Hitomi implorou a Miki para não dissolver o clube, e assegurou-lhe que tudo o que faziam era cozinhar. Então Miki concordou em deixá-los continuar como clube, sob a condição de que expulsassem todos os membros não humanos. Hitomi não gostou disso, mas Jin estava mais do que pronto para aceitar seus termos quando Hanka abriu a porta. Nas mãos dela estavam os amigos de Miki, e eles imploraram para que ela reconsiderasse a punição no clube, porque Hanka o salvou de Kurumi. Enquanto eles estavam implorando, Yukari e Meubi chegaram, e Hanka pulou neles para lamber seus rostos como de costume. Ao ver isso, Miki percebeu que tinha julgado mal Jin, então ela se vestiu e prometeu ficar de olho neles. À medida que a semana avançava, todos os machos fortes lutavam entre si, pois todos desejavam tomar o lugar do King agora que ele não estava mais no comando. Uma tarde, enquanto Jin e as meninas estavam na sala de culinária, Yukari contou a eles sobre os rumores que circulavam pela escola, que diziam que quem vencesse a guerra territorial poderia fazer o que quisesse com a escola. Jin disse a ela que algo assim era impossível, mas Yukari contou que um estudante de outra escola tinha começado a mirar na academia deles por causa desses rumores. Jin achou isso absurdo, mas Hitomi mencionou que alguns estudantes foram encontrados meio enterrados nas paredes em diferentes áreas do campus deles. Yukari disse que a única explicação lógica era que alguém estava eliminando eles um por um, já que a escola agora era um alvo. Isso fez Hanka pular na mesa e assegurar a seus amigos que os protegeria se as coisas saíssem do controle. Jin disse a ela para sentar-se porque ela era fraca como o inferno e nunca conseguiria defender ninguém. Mas Hanka insistiu que iria se esforçar para se tornar tão forte quanto sua irmã e protegê-los. Seus amigos ficaram surpresos ao saber que ela tinha uma irmã, e Hanka lhes contou que sua irmã sempre a protegia em casa, onde tudo era frio. No entanto, elas tinham brigado pouco antes de Hanka sair de casa porque sua irmã não concordava com seus planos de formar uma alcateia com outros animais. Enquanto isso, eles não faziam ideia de que estavam sendo observados por uma alcateia de lobos do lado de fora da sala. Acontece que os lobos eram membros da alcateia de Feriel, e ela era a irmã mais velha de Hanka. Depois de confirmar que Hanka estava na sala, eles contaram a Feriel, e embora ela estivesse feliz, estava um pouco nervosa para ver Hanka por causa do que aconteceu entre elas. Nesse momento, ouviram Hanka chamando por Jin e testemunharam quando ele tentou afastá-la, o que deixou Feriel com raiva. Imediatamente, ela arrombou a porta e sua matilha entrou na sala, surpreendendo Jin e as garotas. Quando Feriel ficou diante de Jin, ele ficou chocado ao ver o quão grande ela era, mas ela o ignorou e pegou Hanka. As amigas de Hanka estavam com medo de que Feriel a machucasse, mas ficaram chocadas quando o comportamento de Feriel mudou e ela começou a lamber Hanka. Quando ouviram Hanka se referir a Feriel como sua irmã mais velha, Yukari disse a Jin que Feriel era grande demais para ser parente de Hanka. Jin teve que explicar a regra de Bergen, que afirmava que quanto mais frio o clima em que um animal vivia, maior ele cresceria para manter seu calor corporal. No caso de Feriel, ela sempre dava seu casaco a Hanka, então seu corpo se adaptou para manter seu calor corporal. Essa revelação fez Feriel chorar, pois ela sempre foi insegura sobre seu tamanho. Mas agora que sabia a razão por que era maior que os outros, sentia-se feliz. Ela então se virou para Jin e disse que ele era um chimpanzé muito inteligente, mas ele disse que não era um chimpanzé. Naquele momento, Feriel ouviu Yukari e Hitomi cochichando entre si, enquanto se perguntavam se ela tinha vindo por causa da guerra de território. Feriel lhes disse que não estava interessada na guerra, e disse que tinha vindo para levar Hanka de volta para casa, onde ela pertencia. Hanka recusou e disse que não iria porque ela tinha sua própria matilha com Jin e os outros. Feriel ficou chocada e perguntou por que sua irmã decidiu formar uma alcateia com um macaco feio como Jin. Hanka disse que era porque ela e Jin haviam trocado votos de casamento, e isso foi suficiente para deixar Feriel furiosa. Ela agarrou Jin pela camisa e o levantou no ar como uma bandeira enquanto o acusava de forçar Hanka a estar com ele. Assim como Jin jurou por sua vida que nunca em 1 milhão de anos pensaria em Hanka como qualquer coisa além de uma idiota cabeça de vento, Hanka exigiu que Feriel o colocasse no chão. Feriel entendeu que ele era alguém importante para sua irmã, então decidiu fazê-lo juntar-se ao bando dela. Assim, Hanka teria que voltar para casa. Mas Hanka disse a Feriel que nunca a perdoaria se fizesse algo a Jin. Feriel tomou as palavras de Hanka como um sinal de desrespeito e estava prestes a explodir quando Hanka disse que a odiaria para sempre se ela não fosse embora. Feriel ficou tão chocada que teve um apagão e desmaiou, então teve de ser carregada para fora da sala por seu grupo. Na manhã seguinte, Feriel tinha acabado de arremessar um urso contra a parede quando uma hiena chamada Hiena se aproximou dela procurando briga. No momento seguinte, Feriel ouviu a voz de Hanka, então ela e seu grupo se esconderam. A hiena ficou surpresa com a reação deles, então foi espionar Hanka e Jin para descobrir se eram fortes. Enquanto os observava, alguns leões os cercaram, então ela entrou em ação e os derrotou. Quando tentou se aproximar de Jin e Hanka rosnou para ela. Então ela perguntou a Jin se ele era tão fraco que precisava ser protegido por uma fêmea. Ela disse que homens como eles deveriam ser fortes, mas Jin apontou que ela também era uma fêmea. As outras hienas ficaram chocadas por ele mencionar o gênero dela, porque pelo que Hiena entendia, ela era bem masculina.
Surpreendentemente, ela não fez nada e foi embora, dizendo que não gostava de perder tempo com fracos patéticos. No entanto, quando Jin chegou ao clube mais tarde naquele dia, ele encontrou Iena lá e não gostou da forma como ela estava cheirando Hitomi. Jin exigiu saber por que ela estava lá e ela disse que queria que ele se desculpasse por chamá-la de fêmea. Jin disse que não pediria desculpas por dizer a verdade e mandou-a ir embora, pois tinham atividades do clube a fazer. Iena se recusou a sair e seguiu em frente para provar que era um macho e não uma fêmea, esmagando alguns ossos. Jin disse a ela que todas as hienas podiam esmagar ossos por causa da força de seus dentes, então isso não provava nada. Ela tentou fazer outras coisas também, mas Jin ou a ignorava ou reclamava que ela estava sendo um incômodo. No fim, ela disse que a única maneira de resolver as coisas era mostrar a ele seu picles. Então ela tentou tirar as calças, mas Jin rapidamente segurou sua mão e se recusou a soltar, porque ele não estava pronto para ser traumatizado pelo resto de sua vida. Quando Hina continuou insistindo para que ele olhasse, ele explicou que tanto as hienas fêmeas quanto os machos tinham cogumelos, e era por isso que a maioria das pessoas conseguia diferenciá-los. Hina argumentou que ele estava mentindo, mas depois de recordar como sua família e amigos a tratavam na infância, ela ficou calada. Jin então lhe disse que uma vez que as coisas estavam esclarecidas, ela poderia continuar vivendo sua vida como uma mulher, o que a assustou, então ela fugiu. Na semana seguinte, a escola se preparou para o dia de campo, então Hanka pediu a seus amigos para competirem nos jogos com ela, mas todos, exceto Melby, recusaram. As duas garotas então foram para o campo treinar para a corrida de 3 pernas, mas Melby desmaiou depois que deram o primeiro passo. Ranka a ajudou a sentar e pediu desculpas por ter forçado demais, mas elas foram interrompidas pelos membros do conselho estudantil. As garotas assumiram que eles vieram verificar Melby, mas eles apontaram que ela estava sentada em cima de um dos amigos deles. Depois de cuidarem dele, Melby pediu desculpas a eles e Hanka perguntou por que estavam no campo. Eles disseram que estavam fazendo manutenção em preparação para o dia de campo, e em seguida deram uma demonstração. No entanto, um deles ficou preso debaixo da máquina de cal. Então Hanka a levantou e disse que iriam ajudá-los. Em vez de acelerar o trabalho, eles o tornaram mais lento, porque Melby desmaiou tantas vezes enquanto tentava ajudar. Enquanto trabalhavam, Hitomi levou Jin até a beira do campo para mostrar a ele o que estava acontecendo. Jin ficou surpreso de estarem treinando em segredo, mas Hitomi disse que gostava de como as meninas se recusavam a desistir e disse a Jin que todos tinham que participar dos jogos. No dia do evento, o grupo esperou a chegada de Melby, e quando a viram correndo em direção a eles a toda velocidade, ficaram surpresos. Melby disse-lhes para chamá-la de Beyoncé, porque ela acordou assim, e Hanka insistiu que era por causa do treino deles. Jin não achou isso, pois acreditava que algo estava errado, e como esperado, Melby desmaiou. Eles a levaram para ver o médico, que confirmou que ela estava com febre alta. A febre foi a razão pela qual ela conseguia se mover e falar mais rápido do que o normal. Então seus amigos disseram para ela descansar até se sentir melhor. Melby argumentou que queria participar dos jogos, mas Hanka disse para ela se concentrar em melhorar. Os jogos logo começaram e o primeiro evento foi uma corrida que Hanka perdeu, porque ela e os outros participantes escorregaram em algumas cascas de banana que haviam sido deixadas lá pelos chimpanzés, cujo representante alegremente patinou até a linha de chegada. Jin reclamou que eles trapacearam, mas infelizmente nada nas regras dizia que os chimpanzés não podiam usar sua inteligência para vencer os jogos. Em todos os eventos que ocorreram antes do almoço, os chimpanzés venceram porque encontraram uma maneira de fazer as coisas facilmente. Todas as vitórias deles os colocaram na liderança com 150 pontos, enquanto o clube de culinária estava em último com 0 pontos. A última corrida foi uma corrida atlética com diferentes percursos, e os coordenadores anunciaram que os vencedores da corrida ganhariam 300 pontos. Antes da corrida começar, Jin recrutou a ajuda de Kuro e suas amigas mulas para correr o primeiro percurso, que era uma montanha nevada. Quando o percurso ficou muito difícil para elas completarem, as mulas tentaram desistir da corrida, mas Jin disse para elas não desistirem. Ele mentiu e disse que Napoleão tinha montado um burro e não um cavalo para atravessar os Alpes, de modo a lançar um ataque surpresa à Itália. Essa informação impulsionou tanto seus egos que eles acessaram a força da velocidade e assumiram a liderança. O segundo desafio foi queda de braço, e Yukari, que era extremamente forte, derrotou seu oponente, que por acaso era um macaco. Os chimpanzés não gostaram do fato de que o clube de culinária estava gradualmente alcançando-os, então eles elaboraram um plano para fazê-los perder. Como a quarta prova era natação, e eles sabiam que a Hitomi era a participante, eles se esgueiraram para dentro dos vestiários e a nocautearam com algumas plantas soníferas. Dentro da enfermaria, Jin, que parecia uma múmia egípcia antiga após completar o percurso no deserto, de repente recuperou o corpo e a consciência quando ouviu Hanka dizer que algo aconteceu com Hitomi. Ao se levantar para ficar ao lado de seus amigos, o médico segurou o lenço que os chimpanzés usaram nela e Yukari confirmou que tinha extratos de plantas soníferas após cheirá-lo. Então Jin sugeriu que Yukari tomasse o lugar de Hitomi. Mas ela também recusou porque havia inalado o extrato do lenço. Hanka se ofereceu para fazê-lo, mas Jin disse que ela precisava conservar sua energia para a última prova da corrida. Melby então se levantou da cama e disse que faria isso, já que era a única em que podiam confiar. Então eles deixaram que ela fizesse. Quando a corrida começou, Ranka e Jin ficaram por perto com um dispositivo flutuante na mão, enquanto a encorajavam a dar o seu melhor. Hanka tinha total certeza de que Melby poderia terminar a corrida, mas Jin estava cético porque ela quase se afogou 2 vezes. Ele sugeriu que a tirassem da corrida, mas Hanka disse para ele ter fé em Melby. Ela disse que Melby tinha treinado muito porque queria dar o melhor de si durante os jogos, e se a retirassem naquele momento, ela ficaria triste.
Mesmo ainda sendo contra, Jin concordou em deixar Melby continuar. No entanto, a representante dos chimpanzés quase fez Melby se afogar porque usou o remo do seu barco para jogar água nela. Jin imediatamente jogou a boia na água e pediu para Melby segurar, mas ela se recusou a pegá-la. Enquanto continuava nadando, os estudantes começaram a torcer por ela, admirando sua força e determinação, e quando ela chegou à linha de chegada, seus amigos estavam lá para puxá-la para fora. Depois de congratularem Melby, Jin disse a Hanka para garantir que ela não perdesse para os chimpanzés trapaceiros, então ela correu para o último percurso. Quando o chimpanzé descobriu que Hanka estava se aproximando, tentou atrasá-la com um taser, mas Hanka o mordeu ao meio. Em seguida, disse à garota que se ela voltasse a mexer com seu grupo, iria morder sua cabeça. O chimpanzé ficou tão chocado que desmaiou, permitindo que Hanka chegasse à linha de chegada primeiro e vencesse a corrida para seu clube. Alguns dias depois, todo o corpo estudantil foi colocado para trabalhar em preparação para a chegada de um panda famoso que estava se transferindo para a escola deles. Como Hanka não tinha sorte, ela pegou um dos trabalhos mais difíceis, que era construir uma fonte termal. Como Jin estava bem ciente de que Hanka era mais inútil que Sakura e uma catástrofe ambulante, ele construiu a fonte termal sozinho. Depois que a panda, cujo nome era Mei Mei, chegou, Mickey se ofereceu para mostrar a escola para ela, mas ela se recusou a ir com ela. Quando Mickey perguntou por quê, a menina mimada lhe disse para fazer algo engraçado, ameaçando ir embora se ela não fizesse. Então sua empresária, Fang Fang, implorou a Mike para fazer o que ela pediu. Mickey achou que seria uma boa ideia tirar a roupa e fingir que estava trocando de pele. Mas quando olhou para onde Mei Mei deveria estar, percebeu que ela tinha ido embora. Parecia que Mei Mei tinha escapulido enquanto Mickey se preparava, e estava determinada a explorar a escola como adora. Quando encontrou um King de coração partido observando Shio pela janela, ela gritou de surpresa, fazendo-o deixar cair a tesoura que segurava. Mei Mei percebeu isso e perguntou por que ele precisava delas. Então King explicou que estava pensando se deveria cortar o cabelo ou não. Ele nem tinha terminado a explicação quando pegou a tesoura e cortou um grande buraco na parte de trás da cabeça. King ficou tão chocado com isso que o resto do cabelo caiu e ele ficou quem acabou ficando parecido com o Saitama de um universo alternativo. A essa altura, Mei Mei já tinha ido embora feliz, e usava o cabelo que pegou de King como uma peruca para que ninguém a reconhecesse. Enquanto continuava seu passeio, sentiu um cheiro delicioso, e como seu nome do meio era Curiosidade, foi atrás dele. Aconteceu que o que ela cheirou foi o lote fresco de bolinhos de panda que Jin fez. Ele apresentou aos amigos para experimentarem, mas antes que pudessem fazê-lo, Mei Mei tirou tudo do prato e comeu. Yukari estava tão irritada que estava preparada para jogar uma mesa em Mei Mei, mas seus amigos a acalmaram. Jin exigiu saber quem ela era, então ela tirou sua peruca e revelou sua identidade. As meninas ficaram surpresas ao vê-la e perguntaram por que ela veio, então ela disse que tinha sentido o cheiro dos bolinhos. Mei Mei então exigiu que fizessem mais bolinhos para ela, falando com elas como se fossem serviçais. No entanto, ela ficou surpresa quando Jin recusou e a expulsou da cozinha. Enquanto ela reclamava da forma como ele a tratou, Feng Feng a encontrou e disse para não se afastar sozinha novamente. No dia seguinte, Mei Mei foi à aula de Jin e pediu para ele fazer mais bolinhos para ela, mas ele disse não, então ela o chamou de egoísta. Hanka então explicou que todos os membros do clube tinham que concordar com um prato antes de ele ser preparado, por isso Jin recusou o pedido dela. Após ouvir isso, Mei Mei e Feng Feng garantiram que cada membro do clube tivesse algo de que gostasse e os convenceram a fazer bolinhos. Quando Jin chegou à sala do clube mais tarde naquele dia, as garotas insistiram que ele fizesse bolinhos, então ele concordou com a condição de que Mei Mei ajudasse. Enquanto Mei Mei sovava a massa, Jin pediu para ela sovar mais forte, mas como ela não gostava de receber ordens, jogou a tigela no chão. O conteúdo da tigela caiu no chão, e Jin mandou ela pegar, mas ela recusou. Feng Feng se ofereceu para fazer isso, mas Jin disse não, e insistiu para que Mei Mei o fizesse. Mei Mei fez conforme lhe foi dito e ficou resmungando o tempo todo. No entanto, logo percebeu que gostava do jeito como ele falava com ela. Alguns minutos depois, os bolinhos estavam prontos e o panda guloso recusou-se a compartilhá-los com alguém, mas eles não se importaram. Hanka até pediu para ela se juntar ao clube deles, e apesar de Jin insistir que eles estariam melhor sem ela, já que ela não passava de um panda egoísta, ela concordou. No dia seguinte, quando Mei Mei foi ao clube de culinária, Jin a trancou em uma gaiola porque Kurumi não gostava, e ele esperava que isso a ajudasse a mudar de ideia. Hanka não achava que isso funcionaria, mas quando notou que Kurumi estava de volta ao normal, ficou surpresa. As garotas tentaram fazer a Kurumi se acostumar à ideia da Mei Mei se juntar a elas, mas ela as ignorou. A Mei Mei acabou ficando sentada na gaiola até elas terminarem suas atividades do clube, e quando tentaram abrir a gaiola, ela se recusou a sair. Ela disse que permaneceria ali até que a Kurumi a aceitasse e insistiu em passar a noite, então todas a deixaram sozinha. Aquela noite, escorregou, e ela começou a reclamar que a deixaram sozinha, mas quando viu que Kurumi tinha entrado na sala, ficou quieta. Ela tentou falar com Kurumi e foi ignorada, então disse que queria entrar no clube porque gostava dele. Kurumi a ouviu, lembrando como também adorava estar no clube com as outras, mas não disse nada e saiu. Na manhã seguinte, Mei Mei acordou e encontrou um cobertor sobre ela e um dos amigos topeiras de Mickey deitado fora de sua gaiola. Quando a topeira começou a reclamar que foi Kurumi quem o trouxe ali, Mei Mei percebeu que era a maneira de Kurumi dizer que ela havia sido aceita. Quando os outros chegaram, ela contou para eles sobre isso e a deixaram sair assim que Kurumi entrou na sala. Ela foi até Mei Mei, esfregou a cabeça no corpo dela e então saiu casualmente da sala como se nada tivesse acontecido.
Mei ficou triste por não ter conseguido falar com ela, mas os outros disseram para não se preocupar e deram-lhe as boas-vindas ao clube. Hanka então disse que para ela se juntar oficialmente a eles, tinha que lamber o rosto dela, mas Mei interpretou mal o que ela disse e foi lamber o rosto de Jin em vez disso. Sim, querida. Na semana seguinte, Jin estava a caminho da escola quando Hanka pulou nele como fazia todas as manhãs, mas eles não sabiam que Feriel e seu grupo estavam observando-os. Kuromori, o braço direito de Feriel, sugeriu que ela fosse falar com Hanka, mas ela recusou, dizendo que Hanka pediria que ela fosse embora se soubesse que estava lá. Nesse momento, um texugo do mel chamado Tel se aproximou deles e implorou para se juntar ao grupo, porque queria ser tão forte quanto Feriel. Aconteceu que Feriel a salvou de um grupo de ursos que tentou machucá-la, e desde então, Tel o seguia como um filhote perdido. Como todas as outras vezes que ela veio implorar para se juntar a eles, Kuromori disse-lhe que apenas lobos podiam entrar na matilha. Tel então apontou para Ina, perguntando se ela fazia parte da matilha, e Kuromori disse que não, mas ela se aproximou de Ina de qualquer forma, e perguntou a mesma coisa. Ina disse que não era e que estava apenas escondida nos arbustos, porque estava observando Hitomi, que ela havia decidido ser sua chave para se tornar mais feminina. Ela então perguntou por que Tel estava nos arbustos, e Tel disse que era o mais novo membro do bando de Feriel. No entanto, Kuromori explicou que eles não deixavam fêmeas entrarem em seu bando, e Feriel acrescentou que Hanka era a única exceção. Isso fez com que Tel perguntasse se a deixariam entrar no bando se ela derrotasse Hanka em uma luta, e antes que pudessem detê-la, ela correu atrás de Hanka. No entanto, ela se distraiu com um pássaro e mudou de direção no meio do caminho para segui-lo. Pelo resto do dia, Ina observou Hitomi e tentou imitar a maneira como ela comia durante o almoço, mas falhou miseravelmente. Quando Hitomi percebeu isso, ela perguntou a Ina por que estava tentando imitá-la, então ela explicou que queria se tornar tão feminina quanto ela. Hitomi sugeriu que ela falasse com os outros membros do clube para que pudessem ajudá-la melhor. Quando encontraram os outros na sala do clube e lhes contaram o que Ina estava tentando fazer, Jin disse a ela para apenas imitar Hitomi. Ina apontou que ela já estava fazendo isso, mas Jin argumentou que Hitomi não agia ou falava como uma bandida. E o cara então sugeriu que Hitomi agisse como Ina, então desabotoaram sua gola, fizeram-na cruzar as pernas da mesma forma que Ina e pediram que falasse como Ina. Hitomi fez o melhor que pôde para imitar Ina, mas suas palavras não tinham um sinal de raiva nelas e seus melões balançando distraíram todos. Não foi até Tel abrir a porta que o grupo da cultura desviou os olhares lascivos dos travesseiros celestiais de Hitomi. Quando perguntaram quem ela era, Tel se apresentou e implorou a Hanka para lutar com ela, mas Hanka recusou. Tel continuou insistindo para lutar com ela. Então Ina a expulsou e pediu para ela voltar mais tarde, pois estavam ocupados. Jin ainda insistia que Ina nunca poderia ser como Hitomi, mas Ina estava determinada a provar o contrário. Ela começou a passar muito tempo com Hitomi, e com o tempo, seu comportamento e atitude começaram a mudar. Todos ficaram surpresos ao ver Ina agindo muito como uma garota, mas tudo isso mudou quando ela regurgitou abertamente sua comida. Jin foi o primeiro a apontar que o que ela tinha feito não era nada feminino, fazendo Ina perder a compostura e atacar ele. No entanto, ela caiu de joelhos e começou a chorar enquanto reclamava que nunca seria uma verdadeira dama, não importava o quanto tentasse. Mei então sugeriu que ela parasse de tentar tanto ser algo que não era e abraçasse a vida como uma moleca. Antes que Ina pudesse responder, Tel correu e tentou provocar Hanka para que lutasse com ela. No entanto, ela foi abruptamente levantada do chão por um leão. Era o mesmo leão que arranjou briga com King, e desta vez Ina era o alvo dele. Para provocá-la, ele e seus amigos começaram a socar e chutar Tel, que não foi ferida porque tinha um pelo grosso. Ina ficou tão zangada que quando os leões se cansaram de bater em Tel, ela os mandou para longe. Com os leões fora de cena, Tel voltou a implorar para Hanka lutar com ela, mas Hanka continuou recusando. Então Ina, que agora estava vestida milagrosamente com suas roupas antigas, ofereceu-se para lutar com ela. Ela disse que, se Tel a derrotasse, deixaria ela lutar com Hanka. Então Tel concordou e borrifou-a com o fluido fedorento armazenado em suas glândulas. Infelizmente, o vento soprou na direção de Jin e Hanka, que começaram a rolar no chão segurando os olhos de dor. Tel começou a celebrar sua vitória, mas Feriel, que tinha ouvido os gritos de suas irmãs, chegou naquele momento e arremessou Tel no chão. Isso criou uma grande cratera no chão e mandou todos voando em direções diferentes, mas Feriel não se importou com isso. Ela correu para o lado de Hanka e a abraçou, perguntando se ela estava bem. Tel conseguiu sair dos escombros sob os quais estava enterrada e, quando sentiu uma leve dor, pulou de alegria. Ela então correu para Hanka e agradeceu-lhe por ser a razão de ela ter podido se juntar ao grupo de Feriel. Feriel, que ainda estava zangada com ela, levantou-a e começou a apertá-la até Hanka dizer que estava feliz por Feriel tê-la permitido se juntar ao seu grupo. Feriel concordou que Tel era sua mais nova integrante porque foi a primeira vez que Hanka sorriu para ela em muito tempo. Naquela noite, Iena passou em casa para informar ao irmão e ao pai que tinha voltado a ser como antes. Embora estivessem tristes por nunca vê-la de vestido, ficaram felizes que ela estava contente. No dia seguinte, Iena se juntou a Hitomi na mesa durante o almoço, e enquanto comiam, Jin e Hanka se juntaram a elas. Quando Jin percebeu a proximidade entre as duas, reclamou, mas Iena não ligou. Algumas semanas depois, os alunos do primeiro ano foram em uma excursão para a Academia do Mar, e todos, exceto Jin, estavam animados. No entanto, ele gostava secretamente do fato de a escola ter uma vibe de resort e esperava ter a chance de se aproximar de Hitomi.
Enquanto eles esperavam para serem levados a um tour pela escola, uma baleia beluga fez um show para recepcioná-los. A única desvantagem foi que ela se cansou muito rapidamente e foi vaiada pelos alunos. Isso fez Hanka dizer aos amigos que sentia pena da baleia, mas Jin sabia que Hanka tentaria se envolver com a baleia e estava prestes a desencorajá-la quando teve que repensar. Ele pensou que se Hanka estivesse ocupada se intrometendo em coisas que não diziam respeito a ela, não estaria por perto para atrapalhar seu tempo a sós com Hitomi. Imediatamente ele agarrou Hanka e a aconselhou a encontrar a baleia, dizendo que ela provavelmente estava triste e chorando em algum lugar. Como ele esperava, Hanka correu para encontrar a baleia, e como bônus, Mei Mei foi com ela. Quando encontraram a baleia, ela se apresentou como Kana e agradeceu por terem ido atrás dela. Hanka assegurou a ela que Mei Mei lhe ensinaria tudo o que precisava saber sobre se apresentar diante de uma plateia. Mei Mei então pediu a Feng Feng para trazer um pneu e começou a mostrar a ela como os pandas se apresentavam, o que era apenas eles sendo preguiçosos enquanto pareciam fofos e não faziam nada razoável. Kana agradeceu a ajuda, mas disse que o que queria fazer era nado sincronizado com os golfinhos nariz de garrafa. Hanka perguntou por que ela não entrou para o clube e Kana disse que não a deixaram participar. Antes que ela pudesse explicar o motivo, Ruka, a capitã do clube, surgiu da água e ficou em pé usando os pés. Sua posição fazia parecer que ela estava de pé na água, mas como golfinho, isso era normal para ela. Ruka ignorou a presença de Hanka e Mei Mei e perguntou a Kana por que ela fez um show pessoal. Enquanto isso, Jin estava andando com os outros quando Hitomi sugeriu que procurassem Hanka e Mei Mei. Mas Jin recusou, dizendo que não queria se envolver em qualquer confusão que Hanka se meteu. Os outros acharam que era uma boa ideia, e como também estavam curiosos para saber como as coisas tinham ido, foram procurá-los. Então Jin não teve escolha a não ser ir com eles. No aquário, Hanka e Mei Mei disseram a Ruka que ela estava sendo injusta com Kana ao negar-lhe a chance de entrar no clube. Ruka disse que era porque Kana não conseguia acompanhar e não ia arriscar o show permitindo que ela se juntasse a eles. Quando Kana começou a chorar, parecia que estava sorrindo, então Ruka foi ríspida com ela e nadou embora. Depois que ela se foi, Kana disse a Hanka e Mei Mei que, embora o que Ruka disse fosse verdade, ela ainda queria fazer parte do clube delas. Ela disse que o show que o clube de natação apresentou no dia da cerimônia de entrada a emocionou tanto que se tornou seu sonho se juntar a eles. No momento seguinte, Jin e os outros se juntaram a eles, e Jin disse a Kana que se ela quisesse estar no show, teria que usar seu talento. Kana perguntou do que ele estava falando e ele disse que as baleias beluga eram conhecidas por produzir vocalizações diferentes que soavam como canções. Ele disse que se ela pudesse aperfeiçoar seu canto, poderia participar do show sem ter que se mover e bagunçar a coreografia. Hanka achou que era uma boa ideia e propôs que todos fizessem um show sincronizado com Kana. Ela afirmou que isso faria Ruka perceber que Kana era boa no que fazia e aceitá-la no clube. As garotas concordaram em fazer o show, mas Jin não pôde deixar de sentir-se irritado, porque Hanka tinha arrastado todos para mais um de seus esquemas malucos. Durante o primeiro ensaio, Kana tentou cantar pela primeira vez, mas foi tão horrível que as garotas tiveram que cobrir os ouvidos e Miyubi desmaiou. Mesmo assim, Hanka a encorajou a não desistir e disse que ela melhoraria com o tempo. Enquanto isso, Ruka e suas colegas de equipe as observavam das arquibancadas, e enquanto as outras garotas riam de como Kana estava se embaraçando, Ruka não disse nada. Naquela noite, Jin teve que sair do quarto porque seus colegas estavam tendo uma discussão amorosa, e quando fechou a porta atrás de si, Ruka se aproximou dele. Ao contrário de mais cedo, quando foi rude, Ruka caiu no chão enquanto chorava e implorava para que Jin desencorajasse Kana. Ele logo percebeu que ela estava dormindo, e como um golfinho, apenas metade de seu cérebro estava adormecido. No entanto, no caso de Ruka, sempre que ela dormia, sua personalidade mudava de má para boa. Por isso, ela estava implorando para ele mudar a opinião de Kana. Ela disse a ele que mesmo que Kana aperfeiçoasse seu canto, não havia como ela se juntar ao clube deles porque eram de espécies diferentes. Enquanto ela falava, adormeceu, então sua outra personalidade assumiu e ela voltou a ser rude. No dia seguinte, ele viu Hanka e Kana praticando e ouviu Hanka dizer a Kana que ele era uma boa pessoa. Ela disse que tudo o que Jin dizia estava sempre certo e é por isso que confiava nele de olhos fechados. A princípio, Jin pensou em dizer a Kana para desistir, como Ruka queria, mas depois de ouvir o que Hanka disse, ele mudou de ideia. Ele então se aproximou delas e disse a Kana para tentar cantar com seu melão em vez de sua garganta. Kana não sabia como, mas Hanka assegurou que a ajudaria, e enquanto Jin se afastava, ele se perguntava se tinha feito a coisa certa. No último dia, Kana e as meninas entraram na piscina para fazer seu show. Enquanto começavam a nadar em círculo ao redor de Kana que cantava, as meninas do clube de natação zombaram delas pela falta de habilidade e saíram da arena. Ruka estava prestes a segui-las quando ouviu a música de Kana mudar e foi atraída para dentro de sua mente. Lá, ela encontrou sua outra personalidade que a convenceu a nadar com Kana porque a música era linda. Antes que pudesse se conter, Ruka começou a nadar e a dar cambalhotas ao som da música de Kana, e suas colegas de equipe também se juntaram a ela, fazendo o público aplaudir em alto som. Após a apresentação, Ruka pediu desculpas a Kana e disse que queria que ela se juntasse ao clube delas, o que deixou Kana muito feliz. Alguns dias depois de voltarem para a escola, Jin queria dar uma carona nas costas para Miyubi até a sala do clube, mas quando Mei Mei e Hanka insistiram que ele as carregasse também, ele jogou as três das costas. Depois que ele saiu da sala de aula, Mei Mei notou uma garota observando-os da porta e presumiu que ela era uma fã e se aproximou dela. Ela pegou a mão da garota e a balançou enquanto agradecia por ser sua fã, mas a garota não disse nada. Para sua surpresa, a garota foi até a parede e bateu a cabeça nela até desmaiar ao lado de Miyubi no chão. Quando chegaram ao clube mais tarde, Mei Mei contou aos amigos o que aconteceu e Jin explicou que a garota era um Tarsius.
Ele disse que sempre que ficavam estressados, cometiam suicídio batendo a cabeça em árvores ou, no caso dela, na parede. Mei Mei argumentou que não tinha feito nada para causar estresse à garota, mas Jin, de forma não muito educada, lembrou-a que sua presença por si só já era suficiente para causar estresse. Durante a aula de ginástica naquela tarde, Mei Mei percebeu que a garota a observava enquanto arrastava Miyubi pelo ginásio. A primeira coisa que veio à sua mente foi o que Jin disse, mas Mei Mei estava determinada a provar que ele estava errado, então ela se aproximou dela novamente. A garota tentou evitá-la correndo, mas Mei Mei foi atrás dela e começou a falar com ela. Desta vez, em vez de bater a cabeça na superfície mais próxima, a garota saltou no ar e caiu no chão. Mei Mei não conseguiu entender por que ela fez isso, então Miyubi explicou que ela ficou estressada ao falar com ela. Como Mei Mei estava determinada a provar que podia fazer amizade com a garota, ela implorou a Miyubi que a ajudasse a se aproximar dela. Ela fez o melhor para deixar a garota confortável com ela. E embora as coisas tenham sido difíceis no início, ela acabou conquistando-a. Quando teve certeza de que a garota não tentaria cometer suicídio, levou-a ao clube e a apresentou aos outros como Manako. Mei Mei fez isso usando uma máscara porque Manako lhe havia dito que ver seu rosto a deixava tão feliz que ficava estressada. Quando Hanka tentou falar com Manako, mas ela ficou sobrecarregada e começou a bater a cabeça na parede, até desmaiar. Mei Mei teve que dizer aos amigos para não falarem com Manako nem olharem nos olhos dela para evitar problemas. Jin então perguntou por que ela tinha trazido Manako junto com ela quando sabia da condição dela. Mei Mei disse que era porque queria mostrar sua nova amiga para eles e deixá-los saber o quão forte ela era. Isso comoveu seus amigos, então eles deram boas-vindas a Manako no clube, e Manako os surpreendeu agradecendo. Ela também fez um pequeno discurso e, quando terminou, tentou bater com a cabeça no chão. Felizmente, Mugi agiu como uma almofada, impedindo que a cabeça dela batesse no chão. Mas quando ela se levantou, deu um tapinha na bochecha de Manako. O tapinha era a versão de um tapa de Mugi, e ela repreendeu Manako por tentar morrer, dizendo para ela não ceder aos seus instintos. Manako prometeu fazer isso, e Mei Mei puxou as duas garotas para um abraço que fez com que ambas desmaiassem. Mais tarde, um tufão forte atingiu a cidade e causou a inundação do nível subterrâneo da escola, então os professores anunciaram que os alunos teriam que compartilhar seus dormitórios. Jin não gostou da ideia de dividir seu espaço com outro animal após o fiasco com o último durante a excursão escolar. No entanto, ele não tinha escolha, e quando chegou ao seu quarto, descobriu que Miki havia transformado seu quarto no novo escritório do conselho estudantil. Como de costume, ela estava apenas de roupa íntima, e escolheu ignorá-lo quando ele apontou isso. Ela então perguntou se ele estava interessado em se tornar o presidente do conselho estudantil. Quando ele perguntou por quê, ela disse que o observava e ao seu clube há algum tempo e tinha certeza de que ele seria um líder capaz. Jin pensou sobre isso e imaginou a escola livre de todos os alunos, exceto ele e Hitomi. Isso ocorreu porque ele usou seu poder como presidente do conselho estudantil para enviar todos os animais de volta à natureza. Miki imediatamente interrompeu sua fantasia estúpida e disse-lhe que banir todos os estudantes era um abuso de poder. Jin então apontou que ela também estava abusando de seu poder porque ele era obrigado a vê-la apenas de roupa íntima. Miki argumentou que sempre usava roupa sempre que se dirigia aos estudantes, então ele perguntou se ela estava tentando discriminá-lo. Como ela não queria que ele a acusasse de discriminação, ela vestiu suas roupas e lhe disse para esquecer de assumir o cargo dela. No momento seguinte, eles ouviram um tumulto vindo do corredor, então foram investigar. Eles encontraram tantos alunos do lado de fora, e quando Miki perguntou qual era o problema, eles disseram que precisavam falar com ela. Miki concordou em ouvi-los e atendeu um por um, ocupando completamente o quarto do Jin, mesmo ele reclamando. Depois de atender o último aluno, ela pediu desculpas ao Jin por incomodá-lo e admitiu que tinha medo de não ser uma boa líder. Ela disse a ele que não gostava da ideia de relacionamentos entre espécies, mas ver como seus amigos estavam felizes a fez pensar se os outros alunos também queriam isso. Jin apontou que ela também estava se envolvendo em relacionamentos entre espécies porque cada vez que um estudante vinha até ela, ela falava com eles um após o outro. Miki pensou sobre o que ele disse e percebeu que ele estava certo, então ela aceitou o fato de que ela era uma boa líder. Isso a deixou tão feliz que ela tirou todas as suas roupas, incluindo a roupa de baixo, e Jin correu para cobri-la. Infelizmente, os amigos dele entraram naquele momento e Jin teve que explicar que não estava fazendo nada. No final, Hitomi convidou Miki para o quarto dela e disse que ela poderia tirar a roupa. Miki concordou, mas com a condição de que eles também tirassem as deles. Então eles colocaram uma placa que dizia: "Não são permitidos meninos fora da porta", e tiraram suas roupas. Enquanto conversavam felizes, Mei Mei percebeu que todas as outras tinham grandes tramas, então ela puxou Hanka para mais perto dela, já que eram irmãs de armas sem trama. Dias depois, uma garota chamada Anatane veio para a escola e disse ao diretor que queria observar a escola por alguns dias porque desejava se matricular lá. A diretora concordou, pois os estudantes estavam se preparando para o festival cultural, e disse que ela poderia se juntar a eles. Enquanto caminhava pela escola, ela cruzou com Jin, que estava fugindo de alguns cães e lobos tentando levar Hanka. Como ele estava correndo, ela não tentou falar com ele, mas ela puxou uma lança e bateu nos seus perseguidores. Quando chegou ao clube de culinária, apresentou-se às meninas que perguntaram que tipo de animal ela era, e ela disse que era um ser humano. As meninas ficaram chocadas ao ver outro humano, e Hitomi ficou feliz em ver alguém como ela, então ela a acolheu em seu clube. Enquanto se conheciam, as meninas contaram a Nanatani que os outros membros do clube não estavam por perto porque Jin estava tentando manter Hanka afastada dos lobos e cachorros que tentavam acasalar com ela, já que ela estava no cio.
Enquanto isso, Jin correu para o seu quarto onde disse a Hanka para permanecer até que ela estivesse segura. Para sua surpresa, Hanka o jogou na cama e começou a lamber seu rosto. Então ele a empurrou com raiva. Isso fez Hanka perguntar se ele a odiava, e ele, sem coração, disse que sim, o que a fez chorar. Jin se sentiu mal, mas não sabia o que fazer, então pegou sua mochila e saiu da sala depois de lembrar a ela para não sair de lá por qualquer motivo. Quando ele chegou ao clube, as garotas apresentaram a Natani a ele e perguntaram como Hanka estava. Quando ouviram o nome de Hanka, Jin ficou quieto, o que fez as garotas animais o provocarem sobre ter feito algo com ela. Mas ele garantiu que nada aconteceu. Quando começaram a limpar, Jin não conseguia tirar a imagem de Hanka chorando da cabeça, então esfregou o prato mais forte do que o normal. As garotas perceberam, mas não disseram nada e rapidamente desviaram o olhar. Quando ele levantou a cabeça, no entanto, a Natani continuava olhando para ele. Isso fez com que ele pensasse que ela tinha uma queda por ele. Então, quando ela se aproximou dele a caminho do dormitório, ele não a deixou falar e disse que Hitomi era a única garota em que ele estava interessado. A Natani não entendeu por que ele disse isso, mas também não pôde deixar de se sentir rejeitada. Mais tarde, Hitomi a encontrou preparando sua bicicleta para ir para casa e a convidou para sair um pouco. A Natani concordou apenas porque tinha uma agenda oculta, e enquanto estavam na fonte termal, disse a si mesma que Hitomi era uma tola por confiar nela tão facilmente. Hitomi, por outro lado, estava feliz por ter outra mulher humana por perto, então continuou fazendo perguntas até que o estômago de Anatani roncou alto. Hitomi então a levou para seu quarto, onde lhe deu carne e convidou-a para passar a noite, já que já era muito tarde. Enquanto estavam deitadas na cama, Anatani perguntou a Hitomi por que ela era tão gentil com ela mesmo que elas tivessem acabado de se conhecer, e Hitomi disse que era porque ela queria que fossem amigas. Ela disse que nunca acreditou que teria amigas, mas graças a Hanka e Jin, ela conseguiu fazer amigos através do clube, e queria que Anatani fosse uma delas. Mais tarde naquela noite, Hanka saiu do quarto de Jin em busca de comida e encontrou a Natani assando carne. A Natani ofereceu um pouco para ela, e enquanto comia, ela contou a Natani o que tinha acontecido entre ela e Jin. A Natani aconselhou-a a terminar as coisas com Jin, porque os humanos eram um bando de mentirosos egoístas, que só se preocupavam consigo mesmos. Hanka não concordou com ela e disse que Jin era diferente, então ela falaria com ele para descobrir se o que ele disse era verdade. No dia seguinte, assim como tinha dito a Anatani que faria, Hanka perguntou a Jin por que ele a odiava e disse que queria ouvir o que ele tinha a dizer, mesmo tendo sido avisada de que os humanos eram mentirosos. Jin disse a ela que ela estava certa sobre os humanos serem mentirosos, então ela não precisava levar a sério o que ele lhe disse no dia anterior, pois era mentira. Hanka ficou extremamente feliz ao ouvir isso, então ela pulou em Jin e lambeu seu rosto até ouvir Hitomi dizer o nome de Anatani. Hanka imediatamente pulou pela janela e lambeu o rosto de Anatani, enquanto agradecia por ter sido a razão pela qual ela se reconciliou com Jin. Quando ela terminou, ela a soltou, e Anatani disse a elas que tinham um lugar para ir, então se despediram. Enquanto ela se afastava, Hitomi a convidou para participar do festival cultural e ela prometeu estar presente. No caminho de volta para sua escola, Anatani se repreendeu por não conseguir separar o grupo, e quando chegou à sua escola, foi revelado que ela não era humana. Ela fazia parte de um grupo de animais extintos que estavam em uma missão para extinguir os humanos, e como ela parecia mais humana, foi enviada para se infiltrar na Academia Sidon. No dia seguinte, antes do início do festival, os membros do clube de culinária trabalharam juntos para preparar tudo para o restaurante. Jin trabalhou muito porque queria terminar logo e aproveitar o resto do festival com Hitomi, que não fazia ideia de suas intenções. Quando Anatani chegou, Hanka pediu para ela ajudá-los e ela concordou, mesmo que estivesse secretamente xingando Jin. A chegada de Iena foi a única razão pela qual ela parou, e quando notou quão amigáveis Iena e Hitomi eram, ficou com ciúmes. Para resolver a situação, Hitomi vestiu as duas como garçom e garçonete e as colocou para trabalhar servindo os estudantes que visitavam o restaurante. Felizmente, tudo correu bem e eles esgotaram rapidamente, então Jin ordenou que todos limpassem e começassem a preparar os ingredientes para o dia seguinte. Quando Hitomi disse que iria ao clube de jardinagem para pegar vegetais, Anatani e Iena se ofereceram para ir com ela. No entanto, Anatani disse a Iena que sua ajuda não era necessária, e de alguma forma as duas começaram a discutir sobre quem era mais próxima de Hitomi. Hanka teve que fazê-las apertar as mãos como um sinal de reconciliação. Depois disso, Hitomi implorou para Iena ir ao refeitório verificar se os outros ingredientes de que precisavam estavam lá. Iena concordou em ir, mas não conseguiu parar de olhar para Anatani porque teve uma sensação estranha dela quando apertaram as mãos. Enquanto isso, o resto do grupo de Anatani chegou à academia para ajudá-la a realizar a fase final de seus planos e acabou discutindo como crianças do lado de fora do portão. Dentro da academia, Anatani e Hitomi estavam a caminho de comprar legumes quando Hitomi deu a Anatani um prendedor de cabelo novo. Isso fez Anatani se sentir culpada por mentir para Hitomi, e como ela não aguentava mais, ela a nocauteou. Ela então a colocou no vagão e começou a puxá-lo para Deus sabe onde, até que Iena a parou no caminho, pedindo para levá-la junto. Em resposta ao pedido dela, Anatani puxou sua lança e apontou para Iena, que estava mais do que feliz em lutar com ela. De volta à cozinha, Jin estava preocupado porque as garotas ainda não tinham retornado. Então Hanka se ofereceu para verificar Iena, enquanto ele ia à procura de Hitomi e Anatani. Quando Jin estava voltando para o clube, após saber que Hitomi nunca chegou ao jardim, ele se perguntou se as duas garotas tinham brigado por causa dele, já que ele ainda acreditava que Anatani tinha uma queda por ele.
Seu devaneio foi interrompido quando ele esbarrou em uma das amigas de Anatani, que por acaso era um leão da barbária com um forte rancor contra os humanos. Quando ele tentou atacar Jin, King apareceu e o salvou, o que deixou o leão da barbária tão irritado que ele deu um soco no King. Shio e Jin imediatamente correram para verificar como ele estava, e quando o leão bárbaro notou como King falou com Shio, ele zombou dele por ter escolhido uma impala como parceira. Shio disse ao leão para deixar King em paz e afirmou que King era 10 vezes mais leão do que ele, então ele respondeu derrubando-a, o que irritou King. Imediatamente ele fez seu aumento de poder e atacou o leão do Atlas, que ficou surpreso com seu poder, mas conseguiu continuar de pé. Ele então perguntou ao King por que ele estava suprimindo sua verdadeira força e agindo como um fraco. O rei disse-lhe que ele estava fazendo tudo por amor, então o leão do Atlas prometeu tirar o suposto amor dele à força. Quando mencionou que o faria sentir a raiva de uma espécie extinta, Jin o interrompeu e disse que sua espécie não estava extinta. Isso foi surpreendente para ele, já que viveu toda a sua vida acreditando que os humanos haviam causado a extinção de seu tipo e que ele era o último. Como Jin havia contado a verdade, ele decidiu ser honesto e contar sobre seus planos para se livrar dele e de Hitomi. Enquanto isso, Iena estava gravemente ferida após levar tantos golpes de Anatani, mas ela se recusou a recuar e perguntou o que Hitomi diria ao descobrir seu engano. Anatani disse que não se importava, pois não considerava Hitomi sua amiga, porque os humanos causaram a extinção de sua espécie. Ao dizer isso, ela tentou apunhalar Iena com sua lança, mas Iena a pegou com os dentes e a quebrou em pedaços. Então Hanka os encontrou e perguntou por que estavam brigando, mesmo ela tendo pedido para serem gentis uns com os outros. Iena disse que Anatani era mentirosa e enganadora, que só se tornava amiga deles para poder sequestrar Hitomi e causar-lhe dano. Hanka se recusou a acreditar que Anatani os havia traído, então ela pulou sobre ela e exigiu saber por quê. Anatani a empurrou e disse que tudo que Iena lhe contou era a verdade, mas Hanka insistiu que ela estava mentindo porque tinha um cheiro triste. Ela disse que tinha certeza de que Anatani não queria machucar Hitomi e implorou para que ela deixasse a raiva de lado e se juntasse ao grupo como amiga. De repente, eles ouviram uma voz alta em suas cabeças e, enquanto tentavam descobrir a quem pertencia, o chão começou a tremer. A voz lhes disse para parar de interferir com seus planos e Iena exigiu saber quem estava falando, já que nunca haviam conhecido nenhum animal que pudesse falar dentro da mente de outra pessoa. Nesse momento, o chão sob seus pés se abriu e eles viram a silhueta de um grande mamute. No entanto, quando a poeira baixou, viram que o mamute não era nada além de um pequeno e gorducho com cabelo muito comprido. Ela se apresentou como Man e mandou Anatani nocauteá-los quando Hanka mencionou seu pequeno tamanho. Hanka implorou a Anatani para reconsiderar, mas Anatani disse que não poderia ir contra as ordens de Man. Nesse momento, Jin chegou com King e Shio e perguntou onde estava Hitomi, então eles disseram que ela era refém de Anatani. Quando ele olhou na direção de Anatani, observou suas características e finalmente percebeu que ela era uma Neandertal. Hanka explicou que Man tinha ordenado a Anatani sequestrar Hitomi, mas Jin não percebeu Man até que ela pulou para chamar a atenção deles. Então, ela começou a pisar em direção a eles com raiva, dizendo que se livraria de todos eles por zombarem dela. King interrompeu seu movimento colocando a mão na cabeça dela, mas Man o levantou facilmente com uma mão. Ela ainda o carregava quando Iena tentou atacar, então ela pegou seu punho com a mão livre e os jogou no chão. Ela então voltou sua atenção para Jin, mas Hanka ficou na frente dele, dizendo que Man teria que lutar com ela se quisesse chegar até ele. Jin apontou que lutar contra Man seria o mesmo que dançar um tango com a morte, mas Hanka argumentou que se ela não lutasse contra Man, ela não era digna de ser chamada de líder deles. Percebendo que ela não iria desistir, Jin olhou em volta, esperando encontrar algo que pudesse ajudá-los. Quando ele avistou um ringue de boxe, ele disse a Man que se ela pudesse vencer Hanka em uma luta de boxe, ela poderia fazer o que quisesse com ele. Man recusou e disse que não tinha motivo para fazer um acordo com ele. Então Jin correu até Shiro e pegou as bolinhas de gude que ela tinha com ela. Ele despejou as bolinhas no chão onde Man deveria passar, parando-a em seu caminho, já que elefantes odiavam ter ferimentos nos pés. Jin então ameaçou continuar cercando-a com as bolinhas se ela não concordasse com seu acordo. No entanto, Man ainda recusou, mas depois que Anatani falou com ela concordou e prometeu derrotá-los sob suas condições. Antes do início da luta, os estudantes se reuniram ao redor do ringue para esperar os lutadores que estavam em suas várias tendas. Na tenda de Hanka, Jin a aconselhou a usar sua velocidade para confundir Man e derrubá-la facilmente. Enquanto na tenda de Man, Hitomi tentou convencê-la a mudar de ideia, mas ela recusou e disse que tinha que completar sua missão. Quando Hanka e Jin saíram de sua tenda, Firielle pegou Jin pela camisa e pediu para ela assumir o lugar de Ravka. Hanka ouviu o pedido de sua irmã e disse que ela mesma tinha que enfrentar Man. Quando a luta começou, Hanka tentou confundir Man com sua velocidade, mas Man começou a dar socos no chão, causando amassados que a desaceleraram. Ela então encurralou Hanka em um canto e mesmo que Hanka conseguisse evitar ser atingida, ela ricocheteou nas cordas e bateu sua cabeça contra Man. Como Man era super forte, ela saiu ilesa, mas Hanka ficou tonta e perdeu o primeiro round da luta. Quando voltaram para seus cantos, Jin jogou um balde de água em Hanka para acordá-la e apontou para Man que parecia cansada. Ele disse para ela usar o cansaço da adversária como meio para vencer o segundo round a todo custo. Antes do início do segundo round, as garotas andaram por aí acenando com placas para sinalizar o início da luta. Jin quase morreu de felicidade quando viu Hitomi no biquíni muito revelador que Man a forçou a usar. Durante a segunda rodada, Anatani perguntou a Hitomi se ela tinha medo de que Hanka perdesse para Man.
Hitomi admitiu que tinha, e disse que não gostava da ideia de Hanka lutar contra a Naitani, pois a considerava uma amiga. A Naitani lembrou-lhe que a havia enganado, e Hitomi disse-lhe que em algum momento percebeu que ela estava mentindo. No entanto, não disse nada porque queria que fossem amigas, e confiou que ela tinha um bom motivo para mentir. Enquanto isso, Hanka e Man se enfrentaram no ringue, e enquanto Hanka corria em círculos ao redor de Man, Man disse para ela parar de agir como uma covarde. Ela disse que Hanka não era apta para liderar se tudo o que fizesse fosse correr. Então Hanka ficou com raiva e avançou sobre ela. Man não perdeu tempo em derrubá-la com um soco que a manteve no chão por alguns segundos. Quando ela se levantou, estava muito machucada, e Jin estava preparado para desistir, mas Hanka balançou a cabeça pedindo que ele não o fizesse. Quando o sino tocou, as meninas voltaram para seus cantos e a Naitani tentou fazer com que o homem cancelasse a luta. O homem disse que não, e disse que ela não deveria deixar Hitomi mexer com a sua cabeça, porque elas tinham que terminar o que começaram. No canto de Hanka, Jin tentou fazê-la parar a luta também, mas ela recusou e pediu-lhe para confiar nela. Ver a determinação em seus olhos fez com que Jin a levantasse e desse um tapinha na cabeça dela para encorajá-la. Isso foi suficiente para aumentar seus níveis de energia, e quando chegou a hora da rodada final, ela tentou socar um Man com aparência cansada. No entanto, Man se recuperou rapidamente e acertou um golpe em Hanka antes que ela pudesse fazer o mesmo. Enquanto Hanka estava no chão, Melby gritou para ela se levantar, fazendo com que todos na plateia fizessem o mesmo. Hanka se levantou à medida que as vozes ficavam mais altas, então Man começou a lançar golpe após golpe nela, mas ela conseguiu desviar de todos. A Naitani então chamou Man e implorou para ela parar, mas Man se recusou com raiva. Então a Naitani disse que ela não era mais sua amiga e que estava deixando o grupo. Isso chocou Man tanto que quando Hanka deu um soco fraco no rosto dela, ela caiu. Depois de Kuro contar até 0 e ela não se levantar, Hanka foi declarada a vencedora da luta. Os amigos dela correram para o ringue para comemorar com ela, e após a celebração, Hitomi foi verificar como estava Man. Ela ficou surpresa com a gentileza de Hitomi, e a Naitani explicou que eles tinham a ideia errada sobre os humanos. Ela disse que guardavam rancor contra eles sem conhecer o tipo de pessoas que eram, e isso estava errado. Hanka então disse a Naitani que estava banindo-a de sua matilha por causa de sua traição, e Jin sugeriu que a Naitani fizesse as pazes com Man para que ela não ficasse sozinha. A Naitani fez como ele sugeriu e consertou seu relacionamento com Man, que ficou muito feliz por ter sua amiga de volta. Depois que todos fizeram as pazes, eles foram ao clube de culinária e prepararam uma refeição que todos compartilharam. No final do dia, o clube de culinária e o clube de espécies extintas se despediram no portão, prometendo permanecer amigos. Se você assistiu até este ponto, vamos confundir os falsos fãs de anime comentando Hanka-chan. Além disso, se você gosta de resumos como este, confira este vídeo.